que a torcida já está impaciente com o Corinthians e eles destacavam a pré-temporada que o Luiz Castro teve, que é algo que o Luxemburgo não teve nem vai ter, né? A gente tem até aquela tela que mostra a sequência de todos os jogos que o Corinthians tem decisivos ainda nesse mês, Lili. Exatamente, são jogos difíceis, né? Você acabou de falar sobre o Tom Brady, né? Que falou que 3 vitórias consecutivas, de repente, deu sorte, pegou adversários mais fracos, entre aspas, 4 vitórias consecutivas, quer dizer que o seu trabalho tá bom. Agora, aí 4 jogos sem conseguir vencer, né? Que é o que tá acontecendo com o Corinthians. Empate, 3 derrotas, como é que fica? Quer dizer que o trabalho não está indo bem, o trabalho não tá dando resultado e o Luxemburgo tem uma sequência difícil aí pela frente. Esse espaço de tempo, né, entre o estadual e iniciar a competição, quem teve foi o Fernando Lázaro. Mas aí veio a derrota para o Argentino Júnior, a pressão e a demissão dele. Aí, em seguida, veio o Cuca, vem o Luxemburgo, não tem tempo de treinar a equipe. Tem uma sequência importante aí pela frente, né? Como você falou, no domingo já tem o São Paulo, no meio da semana tem o Galo, em seguida vem o Flamengo, depois tem Argentino Júnior, ou seja, o Corinthians não terá respiro, vai ter que mostrar resultado jogando. E é isso que está faltando, né? Vem lidando com adversários mais organizados taticamente, adversários com mais posse de bola e a gente percebe um Corinthians mais perdido em campo, sem opções de passe, deixando muito espaços no meio de campo para, por exemplo, o Tietê fazer o que ele fez ontem. É isso que o Luxemburgo quer tentar acertar e ontem na coletiva deixa muito torcedor irritado, ele dizendo que viu coisas boas, né? Se você olhar bem para a partida, ver coisas boas, a de ontem foi a atuação do menino Wesley. Mas diante do que o Corinthians vem passando, é muito pouco pelo que o Corinthians ainda precisa apresentar. Para se ter uma ideia, Bruno, Mari, amigos aí do estúdio, eu vi muito em redes sociais, muito torcedor corintiano já temendo um possível rebaixamento. Uma luta contra o rebaixamento, fazendo os cálculos de quantos pontos precisa para não ser rebaixado. Essa é a situação, essa é a forma como o torcedor está enxergando esse Corinthians hoje. É muito complicado, porque eu acho que o torcedor também desespera, né? A gente sabe que ao longo do tempo muita coisa muda, mexe, mas o torcedor começa... Porque é isso, com as atuações, olha essa sequência que até a Lili trouxe pra gente, tá na tela. O São Paulo em casa um clássico, aí o Atlético em BH pela Copa do Brasil, aí o Flamengo no Rio de Janeiro pelo Brasileiro, aí o Argentino Júnior fora pela Libertadores, aí o Fluminense em casa pelo Brasileiro e o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético. Não tem moleza para ninguém, como a gente falou, mas a perspectiva de o que vem em campo com a tabela, não tem nenhum jogo que dá para ajustar muita coisa, né? E o treinamento é no avião, né? Ou no saguão do hotel. Tablet. No videogame. São 20 dias com 7 jogos. Então é pesado. Eu sei que essa é a realidade de outros clubes também. Não fui no futuro ainda para ver. A sensação que eu tenho hoje é que o Corinthians não corre risco pela qualidade que tem de jogadores, mas alguém pode contra-argumentar que o Grêmio também você achava. E é verdade, eu também achava que o Grêmio não corria risco. Mas eu acho que a qualidade e a ligação que os jogadores têm com o Corinthians e tal, acho que o Corinthians pode fazer um campeonato melhor. Mas eu sei que é um momento de crise. Dá para ver em campo. A Lili já trouxe o cenário de fora de campo também aponta para isso, sem tempo para treinar, mas o Corinthians tem de onde tirar. Acho que tem muito mas jogador muito bom mais no pelo time. individual, assim, muito mais pelo individual. Eu tô um pouco frustrada, assim, a gente sabe como é o Luxemburgo, né? Sempre soubemos e não é novidade para ninguém. Mas algo que, enfim, tenho sentido falta é dele falar realmente sobre o jogo. Tem muitas frases muito prontas, muitas respostas talvez mais reativas do que proativas, no sentido de já vou trazer uma visão do que toda hora tem que responder cutucando o outro, cutucando a situação, cutucando... Muita frase de efeito e... Claro que ele não precisa entregar o jogo inteiro, né, Eugênio? Mas a gente tem visto um nível de coletiva que fala sobre a entrevista foi pior que o jogo. O jogo foi ruim. A entrevista foi desesperadora. Porque se o corintiano não viu, assim, nenhuma perspectiva em campo, ele perdeu totalmente a confiança depois das não explicações do Vanderlei. Porque não é que ele precisa falar assim, vou jogar assim, assim, assado, mas é talvez uma leitura do jogo, não, a gente precisa... Ele não quis dar. Não... É isso. E assim, a Lili falou de um time perdido. Eu não sei se eu responsabilizo ou se me solidarizo com o Vanderlei, porque ele não tem tempo, né, de treinar. Então, assim, em um dia o Yuri Alberto não joga, entra no final. No outro ele joga os 90 minutos. Em um dia o Barleta não é relacionado, no outro ele é a primeira opção. Em um dia
dia o Wesley treina, no outro dia ele já aparece bem, como aconteceu com o Biro. Então é no erro e no acerto, né, Eugênio? Mas isso tudo dá para aliviar a barra do Luxemburgo, porque é início de trabalho. Ele não tem 10 dias no cargo. Gente. Ele está conhecendo ali e vai mudando aleatoriamente. É muito difícil. É. Então, ele ontem falou assim, tivemos uma evolução, o Barleta já estava no Corinthians, já estava jogando com o Lázaro. Não é novidade, não é um ganho. Não ganhamos o Barleta, que tirou foi você, porque ele já estava jogando. Tirou e não relacionou. Então assim, não é um ganho, ele já estava lá. Mas entendo também que ele está chegando agora e que está entendendo onde está pisando, quem é quem, o que ele pode fazer, o que dá para contar. Esse lance de você trocar jogadores, todo mundo está trocando. Todo mundo. É um calendário que exige isso. A gente acabou de falar do Botafogo, que troca mesmo de um jogo para o outro. São estratégias, são ideias que ele tem. O que ele consegue fazer é olhar o que eu... diante do quadro, eu posso montar de estratégia. Ele fez mais ou menos isso. Ele jogou, o jogo contra o Fortaleza foi melhor, segunda-feira. Mas também ele começou o jogo da mesma forma, dando a bola para o Fortaleza. Primeira meia hora, segunda-feira, foi: vem Fortaleza, vê o que você faz. Ontem ele começou do mesmo jeito, só que o Botafogo fez. O Botafogo fez um gol. E no que o Botafogo fez um gol, aí faltou ao Corinthians argumento para buscar a reação, que ele conseguiu buscar, jogando com a sua torcida em Itaquera. Ontem não tinha a torcida majoritária do Corinthians. E aí o time sofreu. O time, quando resolveu tentar alguma coisa, tomou o segundo gol num pênalti que foi a partir de um contra-ataque. Uma hora que o Corinthians tentou um cruzamento, o Tiquinho rouba a bola, sai o pênalti, ele bate o pênalti e faz. E aí o Luxemburgo, que realmente tem falado pouco da tática, mas também não é só culpa dele, porque também as perguntas não têm sido muito em cima da tática, ele resolve sair para o jogo fazendo o quê? 3 zagueiros. 3 zagueiros é defensivo? Não, no caso não, porque ele liberou os alas. Ele não fez uma linha de 5, ele fez uma linha de 3. Ele botou o Bruno Mendes e fechou a linha de 3. E aí ele desarrumou o time. Porque o time não estava preparado para jogar daquela forma. O Tietê deu um currupinho no meio campo, levou 3 com ele. Abriu a defesa. Não tinha mais ninguém. Controle total da jogada. Acabou, porque o Corinthians não sabia como se defender, não sabia como atacar. Porque lento, né? Não treinou dentro dessa configuração. Então, ele tenta, mas ele, sem treino, não vai conseguir. Se ele não arriscar, ele vai aceitar a sua derrota? Ele tem que arriscar. Ele arrisca, fica pior. É uma sinuca de bico o que ele vive no Corinthians. E aí eu fico pensando falando em sinuca, no Rui Chapéu. Será que ele é o Rui Chapéu? Não, eu fico pensando quando vai ser a volta do Renato Augusto. Também. Ô, Lili... Porque esse é o cara. Na volta você já explica essa situação do Renato Augusto pra gente. A gente fala também do clássico, tá? Do final de semana contra o São Paulo, tá? Você já... Fala, galera, vamos às notícias do Corinthians. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Timão. O Mauro César Pereira alfineta aí o trabalho de Luxemburgo e faz alerta preocupante à torcida do Timão. O jornalista criticou a forma como o técnico tratou o resultado e a sequência negativa do Corinthians, onde classificou como fora de contexto. Abre aspas. Me impressiona a pegada da coletiva pós-jogo do técnico do Corinthians. Uma coisa totalmente fora de contexto. Momento delicadíssimo do time, com risco sério de ficar enterrado na zona de rebaixamento. Jogadores mais experientes reclamando de jogadores jovens dentro de campo. Uma coisa bem complicada, bem estranha. É o começo de campeonato, mas é muito estranho, né? O começo de campeonato, mas é muito estranho. Aí ele seguiu falando o seguinte: não consigo ver o atual técnico a condição de tirar esse time do buraco, não. Pelo que vimos, falta estratégia mesmo. Joga de uma maneira que tentasse jogar de uma maneira, pelo menos que tentasse dificultar o Botafogo, o que não aconteceu. E aquela coletiva depois, com risos, não cabe. O torcedor do Corinthians está apavorado, percebendo uma temporada muito estranha e perigosa. Coloca a sua opinião, torcedor. O que você achou da partida e também dessa coletiva do Luxemburgo? Deixe nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.